Daremos início hoje, com esta audiência pública, ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 3 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido para vir falar em nome da pasta da Secretaria da Cultura, o senhor diretor do Conservatório Municipal, o senhor Paulo Antônio de Moraes. Assim como eu tenho solicitado aos questionamentos que seja limitado às diretrizes orçamentárias, peço ao senhor secretário, ora representado pelo senhor Paulo Antônio, que limitemos as diretrizes orçamentárias de 2016, para que nós venhamos trabalhar em cima da LDO especificamente, assim como eventuais questionamentos, deixando de lado qualquer outra pergunta ou prestação de conta do ano em curso. Com a palavra, o senhor Paulo, por 15 minutos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o vereador Laércio, presidindo aqui a sessão, em nome do qual cumprimento a todos os vereadores e autoridades presentes. Explicar a ausência do secretário, estou aqui representando a secretaria, então, o secretário encontra-se em Brasília, em atividade inadiável, e vamos tentar, então, esclarecer aqui alguma coisa, dúvidas que possam aparecer, e explanar também um pouco do trabalho da cultura, dentro do possível. E se porventura alguma dúvida que eu não puder realmente esclarecer totalmente, a gente vai encaminhar, mas acredito que a gente vai conseguir dar conta aqui do recado. Esperamos isso. Com a força do Eduardo ali, nos apoiando. Bom, meu nome é Paulo Antônio de Moraes, eu sou diretor do Conservatório Municipal de Guarulhos, que é um departamento da Secretaria de Cultura que já tem mais de 50 anos, né? Inaugurado em 51, que conta com 54 funcionários, desses 54 funcionários, 31 professores, 23 funcionários que tocam o conservatório, 31 professores, dos quais 9 ingressaram no conservatório nos últimos 2 anos. Então, houve uma ampliação nos últimos 10 anos aí do conservatório de mais de 50% no número de professores, e também na ampliação dos cursos, né? Então, eu estou começando a falar do conservatório já para explanar aquilo que eu entendo um pouquinho mais. Contamos com mais de 20 projetos no Conservatório Municipal, entre eles 2 big bands, uma banda sinfônica com mais de 50 músicos e uma orquestra jovem com mais de 70 músicos, 75 músicos, com bolsistas, músicos bolsistas da Orquestra Jovem Municipal, e projetos com participação, que a gente chama de projetos abertos à comunidade, onde a gente conta com alunos e também com músicos da comunidade que participam desses projetos. Como eu citei, a banda sinfônica, com a maioria dos integrantes de cidadãos da cidade que não são propriamente alunos da escola. Então, é isso. Iniciando falando um pouquinho lá do meu departamento, o Eduardo vai passar lá para a gente alguma coisa. Eu vou tentar enxergar daqui, senão eu vou acompanhar lendo daqui, que o meu óculos, infelizmente, eu acabei esquecendo. Até ontem não precisava de óculos, agora estou precisando de óculos, então não acostumei ainda a carregá-lo comigo. Um total de investimentos ali da Secretaria de Cultura pretendido para 2016 de R$ 24.612.872, dos quais R$ 24.487.872 recursos próprios da Prefeitura e R$ 125.000 recursos vinculados. Meta de atendimento de pessoas em todas as atividades de 766.725, obviamente um cálculo feito em cima das médias de atendimento já realizadas.
adiantando um pouco mais agora, já falando um pouquinho mais dos valores aqui por programas e ações. Temos ali, então, deixa eu só confirmar, implantação, ampliação e reforma de unidades municipais. Previstos aí um investimento de R$151 mil, como colocado ali, nos diversos próprios da cultura. Dentro do programa ali, democratização e regionalização do acesso à cultura. Desenvolvimento e implementação de ações culturais. Esse é a maior fatia de gastos e custos. Nós vamos ter ali, então, R$17.572.972,61. Só não me perguntem dos 61 centavos. Democratização e regionalização continua. Preservação e memória do patrimônio cultural. 429.189,02. Então, ali a maioria também custos propriamente com espaço físico, né? Que o patrimônio e a memória cuida muito da guarda da memória da cidade, que até muito tempo atrás era um pouco deixada de lado, e agora tem se preocupado mais com a questão da memória, através inclusive de workshops, encontros, discussões nos fóruns e nas conferências. Então a demanda está aumentando, né? Dentro dessa questão do patrimônio histórico da cidade. Gestão e administração do programa. Então, gasto com folha e o ProRede. R$5.669.710,86. Então, vamos ali agora. Fundo Municipal de Cultura. Então, a previsão de custo para o Fundo Municipal, que é uma lei, a Lei Municipal do Fundo Cultura, desenvolvimento e implantação de ações culturais está incluído ali. Então, um total previsto de R$790 mil para os projetos culturais do Fundo Cultura. Bom, aqui então temos um resumo das atividades que eu citei agora e o total. E o total, então, está bem claro ali, R$24.612.872,49. Portanto, uma secretaria, vamos dizer, pequena, mas atuante, né? Diretrizes e metas. Então, temos ali a implantação das redes e pontos de cultura. O pontão de cultura e os pontos de cultura. Fundo Municipal de Cultura, de acordo com a lei, 5.947 de 2003, investimento estimado, já falado aqui, de R$790 mil para 2016. Esse projeto, na minha opinião particular aqui, um dos mais importantes da cidade, né? Porque é onde você vai realmente apoiar o produtor cultural da cidade diretamente, né? Sem a interferência, vamos dizer, da secretaria, onde o artista vai poder, o produtor cultural vai poder desenvolver seu trabalho mais livre, né? Sem aquela atuação direta de um programa próprio da secretaria. Então, esse programa do Funcultura, muito importante. Fomento e teatro e dança, que é pela lei municipal, também estamos prevendo investimentos para o ano que vem. Implantação do Cineclube e território livre de internet no antigo prédio da Câmara, aqui em frente ao atual prédio da Câmara, na Getúlio Vargas. E ali estamos vendo ali, então, investimentos de 586.999,29, sendo que recursos federais de 438.750 e recursos municipais, recursos próprios, então, de 148.249,29 centavos. Adequação do Teatro Padre Bento. Então, continuam ali os próprios sempre necessitando de reparos, e o Padre Bento serão previstos investimentos no Padre Bento, no teatro nosso lá, que é patrimônio histórico da cidade. Implantação do Sistema Municipal de Cultura. Então ali, atualização de legislação relativa aos elementos constitutivos do sistema em atendimento ao pactuado no Acordo de Cooperação Federativa, assinado com o Ministério da Cultura. Então aqui nós já temos aí o Conselho de Cultura em funcionamento, né? O Funcultura já em funcionamento, que também faz parte, e as atividades já estão em andamento. Agora a legislação
que já está também sendo tramitada. Implantação do Núcleo de Produção Audiovisual, curso de formação e produção cinematográfica. Investimento 250 mil ano. Os diversos projetos da Secretaria, que vão ser mantidos aí com os recursos da Secretaria, são diversos. Ali nós não temos todos detalhados mesmo, mas a maioria deles e os principais. Encontro de música raiz, já tradicional na cidade. Intervalo cultural, que já é um projeto que vem de mais de 20 anos. As parcerias com o SESC, tão importantes para a cidade nos últimos anos, né? Formação técnica de dança, balé. Apresentações do teatro, mostra de artes cênicas, o encontro de dança, baile da melhor idade. O carnaval, festa de bom sucesso, festa mais tradicional, uma das mais antigas festas de São Paulo. E do Brasil também, né? Não é só São Paulo, não. Artes visuais. Então temos ali as exposições, feira de artesanato, que está sobre o guarda-chuva, vamos dizer assim, das artes visuais. Feira permanente e salão de artes visuais. E impressão da agenda cultural. Programa Tradições. Opa, agora fiquei zonzo. Histórias e canções, o programa Tradições, encontro de capoeira, oficinas culturais, encontro de hip-hop, escola viva de artes cênicas. Manutenção das atividades ainda. Espaço e arte, orquestra jovem municipal, recitais, café com choro, corda de câmara e projeto Pianos e Muitas Mãos. Cordas para que te quero. Nós temos aí uma lista de projetos do conservatório, que são 20. Esses projetos, semestralmente, eles vão se alterando, conforme o desenvolvimento do professor, do trabalho que o professor desenvolve. Alguns projetos ficam bem fixos, que é o caso da banda sinfônica, o caso da Big Band, poucas mudanças, mas outros vão mudando conforme a demanda da escola. Preservação da memória e do patrimônio cultural, formação em educação patrimonial, visitas monitoradas, dicionário de ruas, convênio com a Associação de Amigos do Patrimônio Histórico. Bibliotecas municipais, então, e programação cultural nas bibliotecas também, como já é conhecido. A palavra em prisma, aquisição de acervo, uma demanda grande das bibliotecas, manutenção do convênio com a Academia Guaralense de Letras. ProRede, Lei Municipal 7.203 de 2013 e o Decreto Municipal 31.711 de 2014. Então, o ProRede é um programa de recursos descentralizados de apoio principalmente aos próprios e às problemáticas aí que envolvem os teatros, o conservatório, as bibliotecas, né? Obrigado. O primeiro esclarecimento é esse. Na verdade, acho que esclarecer mais ou menos a temática para vocês do que acontece aqui, aguardar aí alguma indagação maior. O nosso trabalho é um trabalho importante para a cidade, porque ele, apesar de ser simples de se explicar, ele é complexo de ser realizado. Às vezes a gente vai falar, sei lá, um exemplo do SAI, falar de produção de água, é muito complexo tecnicamente, né? Uma coisa técnica complexa, você vai ter que envolver engenheiros e tal. A cultura é uma coisa em construção o tempo todo, não é uma coisa assim tão óbvia como você pegar uma água de algum lugar e trazer para tal lugar. A cultura, ela depende também da demanda das pessoas, depende do que está se construindo no momento, depende da visão que o administrador tem daquilo que está acontecendo na cidade. Não é? Esse rio, para nós, que no SAI seria um rio, é um rio de cultura, é um rio de atividades, de coisas que vão acontecendo. A nossa função é estar de olho nisso. Além de manter aquilo que está funcionando, a demanda da população é importante. Um dos lugares, dos programas importantes, então, para que essa demanda seja atendida, é o Funcultura, né? E outras atividades importantes que estão sendo realizadas na Secretaria e de conhecimento de todos. E agora eu aguardo, então, qualquer questionamento mais complicado aí. Concluída a explanação do senhor diretor do Conservatório Municipal, representando o secretário da Cultura, passemos aos questionamentos dos senhores vereadores. Algum dos vereadores pretende fazer questionamentos? Com a palavra, o vereador Guti, por 3 minutos. Boa noite.
Acho que está um chiadão aqui. Boa noite, secretário adjunto. Boa noite a todos. Minha primeira pergunta consiste na questão dos shows. A gente sabe que o último show, que até foi motivo de escândalo aqui na cidade, que envolvia Paula Fernandes e outros artistas, não foi contratado pela Secretaria de Cultura, mas pegando um gancho nisso... Que gancho, hein? Que gancho, hein? Pegando um gancho nisso, para o ano que vem, qual a previsão orçamentária, ou seja, em valores reais mesmo, quanto será gasto para a execução de shows pela Secretaria de Cultura? Já existe essa previsão, já que estamos falando de lei de diretrizes orçamentárias. Então, quanto será gasto em shows no município de Guarulhos no ano de 2016? E meu outro questionamento quanto ao Teatro Padre Bento. Existem rumores e até pessoas me perguntando por que o Padre Bento não está em pleno funcionamento. Outras pessoas são mais categóricas e falam que ele não está funcionando. Aí algumas pessoas da secretaria, de forma não oficial, dizem que existe uma obra que não acaba nunca. Enfim, qual que é a real posição hoje do Teatro Padre Bento? Ele está funcionando, não está funcionando? Funciona em plena capacidade? Existe obra? O que está realmente acontecendo? E se o senhor puder, a minha pergunta número 1, me falar exatamente qual será o valor destinado ano que vem para realizar esses shows que o PT adora fazer aí, jogar dinheiro fora, na minha opinião, mas, por favor, nos explique. Ao senhor diretor para as respostas por 3 minutos. Bom, como foi dito, o show da Paula Fernandes não foi realizado por nós, mas previsão de custo para show não há. O que há é previsão de custo para atividades culturais na cidade, né? Eu não sei, porque às vezes há uma certa problemática aí na questão da nominologia das coisas, né? Um show, ele é uma atividade cultural, ele pode ser incluído como uma atividade cultural, não há nenhum problema nisso. O problema, eu acho que está sendo questionado, é a questão dos valores, né? Shows de alto custo, talvez seja isso, né? Porque o show é uma atividade cultural. Não há nenhum problema da Secretaria de Cultura realizar shows. Talvez o questionamento seja esse. Há realmente um problema grande quando um artista de nome vem para a cidade e os questionamentos são vários. Então, quer dizer, não se paga muito para um artista de grande nome, porque ele está embutido no preço dele, no custo dele, muitas vezes, o que ele consegue trazer de público para esse evento. Então, o artista, ele coloca isso no preço. Fora que também não tem como é que se diz, uma lei que diga quanto que o artista vai cobrar pelo show dele, né? Então, é uma opção mesmo da prefeitura, de quem estiver no comando da secretaria, de o que vai ser feito. A opção tem sido feita de investir nos projetos culturais da cidade, não em grandes shows. Essa é a opção que nós temos feito. Não há previsão nenhuma de grande show com grandes artistas cobrando grandes valores, isso não existe. Se em alguma situação for necessário, por exemplo, às vezes a festa de Bom Sucesso é contratado um grande show, né? Obviamente aí envolve a questão cultural, sim. Envolve a questão cultural, você pode trazer um artista que cobra um cachê um pouco mais caro, mas você está envolvendo uma festa importante da cidade, que tem que ter um retorno ali, um retorno cultural, sim, profundamente cultural, mas também um retorno turístico, também um retorno econômico para a cidade. Então, toda essa análise do que vai se fazer, como se vai tratar, eu acho que o secretário poderia talvez responder com mais profundidade isso para você, né, para o vereador. Mas, respondendo da maneira que eu entendo e pelo conhecimento que eu tenho até do secretário, do Edmilson, é isso, a gente não tem nenhuma previsão de grandes shows, a não ser aquilo que seja realmente necessário para alguma atividade, que fortaleça alguma atividade dentro da cultura do município. Atividades culturais. Então, aqui, ó, o bolo todo aqui para a implementação das ações culturais é 17.572.000. São diversos projetos, como a gente citou ali. Mas, especificamente, shows não tá separado para shows. Então, com relação ao Padre Bento. O Padre Bento está em atividade, funcionando a Escola Viva de Artes Cênicas, cursos ali, funcionando, a escola está em atividade. E as apresentações do teatro estão acontecendo também no Padre Bento.
Então, realmente tem alguns problemas a serem resolvidos, como foi previsto para 2016 aqui. Não é um problema muito simples do Padre Bento, porque além de... não são reformas, né? São restauros, né? Sempre envolve uma questão de restauro e vai para além da reforma. A necessidade do Padre Bento, muitas coisas se falam, mas se você transformar aquele telhado, ele vai deixar de dar problema. Você não pode transformar o telhado do Padre Bento, você tem que adaptar ele. Então, você tem que mantê-lo mesmo, né? Então, tem alguns probleminhas lá, mas ele está em funcionamento. Não havendo nenhum outro questionamento, secretário ou do público presente da mesma forma, declara a presente audiência pública por encerrada. Agradeço. Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Há poucos instantes terminou a audiência pública da LDO da Secretaria de Cultura. E eu estou ao lado do diretor do Conservatório Municipal, senhor Paulo Antônio de Moraes, que fez a apresentação do orçamento para 2016. Muito boa noite, Paulo. Você apresentou aqui que 17 milhões estão aí destinados à democratização e regionalização da cultura. Quais são os projetos envolvidos nesse orçamento de 17 milhões? Olha, são tantos projetos, mas a gente tem aí... Eu vou falar um pouco mais dos projetos ligados ao conservatório, mas nós temos Festa de Bom Sucesso, nós temos... Big Band, Orquestra Jovem, nós vamos ter apresentações do Espaço Arte, que é um projeto, intervalo cultural, e diversos outros projetos que eu não vou detalhar todos agora, e programas ligados principalmente à cultura desenvolvida no município. Então, por exemplo, encontro de música raiz, e diversas outras atividades, sempre voltadas, quando possível, intervalo cultural, para o artista da cidade, né? Então é isso que a gente vai procurar. Temos procurado já há muito tempo fazer, fortalecer a cultura do município através dessas atividades. E tem também a implantação do núcleo de produção audiovisual. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Então, o núcleo de produção audiovisual está sendo desenvolvido agora aqui não tenho todas as informações sobre essa atividade, como disse, a minha atuação maior no conservatório, desenvolvido aqui no antigo prédio da Câmara, onde nós vamos ter uma escola, um cineclube e também atividades ligadas à produção de cinema, né, na cidade. Pela primeira vez a cidade vai ter um curso, um espaço para a produção cinematográfica, né, e desenvolver um polo realmente em Guarulhos, que é a intenção. Muito boa notícia, muito obrigada, senhor Paulo. E agora você vai acompanhar a audiência pública de relações da Coordenadoria de Relações Internacionais, TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.